Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E hoje nós estamos aqui em mais um Porquê Católico para a gente conversar sobre o quarto e último dogma mariano, que é a Assunção de Maria aos céus. Bom, hoje nós vamos falar, sobre a Assunção de Maria aos céus, que aconteceu no último domingo. E o que significa? Qual que é a definição desse dogma? O que significa a Assunção de Maria aos céus? A Assunção de Maria aos céus significa nada mais, nada menos do que a subida de Maria, de Nossa Senhora, de corpo e alma para os céus. Nós, enquanto católicos, quando professamos a nossa fé, a gente fala, creio na ressurreição. Então, Maria, ela foi escolhida por meio da graça de Deus para essa subida de corpo e alma aos céus. Ela já participa daquilo que é para ser futuro para todos nós, que é a ressurreição em nosso Senhor Jesus Cristo. E qual que é a diferença de a Assunção de Maria e da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo? É muito importante a gente pontuar essa diferença, porque a ascensão de Jesus foi a subida de Jesus aos céus, mas pelo seu próprio poder, pelo seu próprio mérito, porque Ele é Deus, todo-poderoso, onipotente, onipresente. Então, a subida de Jesus aos céus é mérito dele mesmo, entendeu? É por isso que fala ascensão. Agora, a Assunção de Maria, ela também subiu aos céus, mas ela subiu pelos méritos de Jesus. Porque Maria, embora seja uma mulher muito importante, ela não é maior do que ele. Então, a Assunção de Maria é a subida dela aos céus, mas por obra e mérito e poder de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus. Convido você a abrir lá em Atos dos Apóstolos para a gente se fundamentar na palavra a respeito da Assunção mesmo, de Maria. Atos dos Apóstolos não, perdão, Apocalipse, no capítulo 12, dos versículos 1 ao 5. Se tiver com a sua Bíblia por aí por perto, vai dizer assim: um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua sob os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, que tão logo nascesse. Ela deu à luz a um filho varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Essa parte do Apocalipse, quando fala da mulher, essa mulher, a gente se refere a Maria. A gente se refere a Nossa Senhora. Por quê? Porque aqui fala que ela estava grávida, prestes a dar à luz. Isso aqui, Apocalipse, é uma visão de São João, Então, ela estava prestes para dar à luz e ela foi tentada, pelo grande dragão, que é a antiga serpente. Está muito ligado também com o livro de Gênesis. A gente vai percebendo esses links, percebendo que Maria, a nova Eva, como a gente já comentou no último programa, e aí fala que ela deu à luz a um filho.
um varão, ou seja, um homem, que regerá todas as nações. Só tem uma pessoa que tem todo esse poder. Não existe outra pessoa na face da terra que tenha todo esse poder de reger todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus, porque ele é filho de Deus e de seu trono, porque Jesus é o Rei dos Reis, né? Então, aí eu chamo a sua atenção para abrir lá no livro dos Salmos, abrir no 2º Salmo. Por quê? Ali em Apocalipse a gente acabou de ler falando que ela deu à luz a um varão que regerá todas as nações com cetro de ferro. E aí eu chamo a tua atenção para abrir lá no Salmo número 2, onde fala: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás com um cetro de ferro, como um vaso de oleiro as despedaçarás. Então aqui também fala do cetro de ferro e fala sobre esse poder do filho, sobre uma propriedade dos confins da terra, né? Sobre toda essa herança. Então, essa assunção de Maria, ela também é fundamentada, né, na nossa palavra. E como eu disse no último programa, os dogmas, eles não são inventados, eles sempre existiram desde o começo dos séculos, né? Já era uma festa da igreja, onde se comemorava desde dos primeiros séculos e que foi proclamada, promulgada dogma mais tarde, mas que sempre existiu. Eu já falei isso no último programa e eu vou reforçar a respeito disso. Todos os dogmas da igreja, eles sempre existiram. A igreja só promulga dogma, faz esse decreto para dar veredito importância, mas sempre existiu. Maria, então, foi de corpo e alma para os céus e ela é nosso modelo, né? Ela é nosso modelo de santidade, ela é nosso modelo de ser humano. Então, ela fez o que está destinado a cada um de nós, né? E Jesus, ele escolheu Maria para levar com ele, porque Jesus honra a sua mãe, né? Ele não poderia deixar ela, né, passar por qualquer sofrimento, qualquer dor da morte, enfim. Ele escolheu para que subisse aos céus e que ficasse junto dele, né? Ele honrou a sua mãe. E isso é muito bonito. E quando a gente pensa que Maria está no céu, isso nos dá esperança. Isso nos dá esperança do que vai ser o nosso futuro. Porque se nós cremos nessa ressurreição, se nós cremos que é possível ressuscitarmos com Jesus Cristo, a gente acredita, a gente precisa acreditar, né, que Maria, ela está nos céus. E ela realmente está, porque é o que vai ser o nosso fim, no fim dos tempos. Se Deus quiser, chegaremos lá. Todos os privilégios, todos os dogmas, todos que eu já falei até aqui, né, os 4 dogmas de Maria, eles são privilégios concedidos a ela, todos por mérito do nosso Senhor Jesus. Maria não tem nenhum privilégio por si própria, porque ela sempre aponta para Jesus. A vida de Maria é sempre apontar para o nosso Senhor Jesus. E, gente, não precisa ter medo de amar Maria. Eu confesso que eu já tive medo de amar Maria por conta de medo de amar Maria e amar Jesus. Sabe essa coisa que... Mas não precisa ter medo de amar Maria. Porque São Maximiliano, ele explica isso. Que nós nunca amaremos Maria tanto quanto o nosso Senhor Jesus amou. Mais do que o nosso Senhor Jesus amou. Nunca, porque... ela é mãe dele. É a mesma coisa de que alguém falar que ama a minha mãe mais do que eu, sabe? Tipo uma pessoa de fora. Não tem como, entendeu? É a mãe do nosso Senhor. A gente nunca vai amar ela mais do que ele amou. E nem igual ao amor que ele deu a ela. Então, não precisa ter medo de amar Maria. A gente tem que venerar, né? A gente deve respeito à grande mulher que ela foi. E para finalizar, eu queria deixar com vocês um pensamento. Maria trouxe Jesus ao mundo por meio do seu ventre,
né? Ela que trouxe, ela foi canal de graça para que ele viesse ao mundo. E hoje nós somos gerados, né, no Espírito por ela nos leva até ele. Então, ela trouxe Jesus ao mundo e hoje ela leva o mundo até o nosso Senhor Jesus. E esse pensamento, essa reflexão é muito bonita. Eu espero que Nossa Senhora interceda pela tua vida, que você confie nesse amor misericordioso e amoroso dela. Ela é mãe de todos nós, e ela intercede mesmo por cada um de nós. É a mesma coisa de quando um filho quer pedir uma coisa para o pai e ele não tem coragem ou tem medo, enfim, e ele pede para a mãe conversar com o pai. O raciocínio é mais ou menos esse. Então, que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, e eu espero que na minha pequenez eu tenha contribuído para que você tenha entendido mais esse dogma mariano. Eu agradeço a sua presença aqui conosco e eu te aguardo no próximo Por que Católico?